O mundo é para nós passarmos. Nós viemos nessa terra para passarmos e não para ficarmos juntamente com os outros que vêm para outras gerações. O mundo veio para ter muita gente. Como há pessoas que já saíram daqui de Angola em 1619 e foram levados como escravo e morreram em outras partes do mundo, tal como na América, nós estamos aqui em Angola e um dia vamos passar também a história. Quem não fizer alguma coisa vai ficar, quer dizer, esquecido, porque se não fizer nada, o mundo depois vai varrer as cinzas. Aqui no nosso corpo é matéria, que depois vem do pó e depois há de voltar. Boa tarde, doutor Vitoriano da Costa. Boa tarde a todos, Miguel Neto e os nossos ouvintes lá de casa, não é? Sim, senhora. Os nossos ouvintes gostam de ter os nossos convidados presentes aqui e na hora certa para aprenderem um pouco. O que nós fazemos é trazer um pouco de informação, de modo a que o pessoal lá em casa sinta também a necessidade de ter alguma coisa palpável para a sua própria vida. Sabe que a vida é uma experiência e esta experiência vem de sabedorias de gente vivida há algum tempo. Por isso, chamei-o aqui hoje, depois de termos estado em algum sítio ontem, a conversar sobre algumas coisas. Primeiro, eu chamei-o aqui por causa do Dr. Sebi. O Dr. Sebi é o senhor que, o médico, não está a ouvir nada? Não está a ouvir nada? Eu acho que ok. É um médico que, não, você sabe mais do que eu, porque você esteve com ele. Você esteve com ele na Inglaterra, foi? Isso. Foi na Inglaterra em 2009. Sim. Mas há pessoas que trabalharam com o Dr. Sebi, como o Michael Jackson e outros nomes. Agora ouvi falar do Nipsey Hussle, não é? Nipsey Hussle, sim. Trabalharam com o doutor, ou pelo menos tinham a ideia de que o doutor estava a fazer um serviço público muito interessante nos Estados Unidos da América e até para o mundo. Mas eu chamei-o porquê? Porque o Dr. Sebi, passado algum tempo, desapareceu. Eu li aqui uma informação de que ele estava a ser transportado para o aeroporto e depois morreu. Ficamos sem saber a história verdadeira. Mas também sei que o Nipsey Hussle foi baleado um pouco por causa do trabalho que ele estava a fazer, o documentário que estava a preparar para o Dr. Sebi. Tem alguma coisa que nos possa facilitar e dar uma informação ao nosso público e a nós também? Com certeza. Tudo quanto eu sei é que há muita controvérsia nesse assunto, não é? Quando se trata de pessoas importantes como Nipsey Hussle, Tupac Shakur, Dr. Sebi, entre outros. Michael Jackson e por aí fora. Também está misturado Michael Jackson? Está tudo, não exatamente Michael Jackson, mas está tudo interligado e há muita controvérsia nesses assuntos, não é? Lisa Lopes. Lisa Lefty Lopes também é uma pessoa que esteve muito, mas muito ligada ao Dr. Sebi. E também a morte também tem interrogação? Não há nenhuma conexão com o Dr. Sebi, porque se for acompanhar a vida de Lisa Lefty Lopes, ela sabia que havia de morrer quando estava para morrer. E é um assunto que o Dr. Sebi fala muito, mas pronto, não vamos... Sim. O assunto não é para deslizar até aí, mas se souber de alguma coisa que seja relacionado com os músicos, e o programa para os músicos é este. Ele sabia que havia de morrer como e porquê? Pronto, a Lisa Lefty Lopes, numa das recepções de algum pessoal que vem da América para tratamentos em Honduras, não é? A Lisa Lefty Lopes era a pessoa que girava pelo centro e mostrava às pessoas que lá viam tudo que havia relacionado à cura e o que o centro, que é a USHA, Institution America, tinha para ter que mostrar. Então, a Lisa era a pessoa responsável por isso, não é? Sim. E numa das viagens, o que acontece é que o motorista da Lisa Lefty Lopes atropelou uma criança. E essa criança veio a morrer. E, por consequência, ou seja, a criança tinha o mesmo nome que a Lisa. Exatamente. Mas, no seu interior, ela sabia que o espírito que levou aquela criança estava à procura dela. Exatamente. Isso foi palavras da própria Lisa Lefty Lopes.
E ela, a partir daquele momento, sabia que a qualquer momento podia vir a morrer. Ela teve essa conversa com o Dr. Sebi. E se for ver na morte da Lisa Lefty Lopes, que numa das viagens, não é? Dentro de Honduras, eles na estrada tinham alguém a filmar no carro. E o que aconteceu é que a Lisa era a única que tinha o cinto de segurança. Todo o resto estava sem cinto. E numa distração em que ela foi pegar alguma coisa que caiu, Aconteceu aí o infortúnio. havia um caminhão a vir do lado oposto, ela desviou para o outro lado da estrada, o carro capotou e ela foi a única que morreu. Estamos a falar de Lisa Lopes, ela que faz parte deste grupo na rádio. Spot. Spot. 95.5. 95.5. Estamos a ouvir o grupo na qual fazia parte Lisa Lopes, Left Eye, da qual estão a falar aqui com o Dr. Vitoriano da Costa sobre a sua morte. Neste lado, ouvimos com certeza, não há nada melhor. Isso não é um abuso, logo qualquer que seja o erro, para nós terminamos com o tempo. Tem mais, quem quiser combater, o SD não vou combater no estúdio. Não queremos combater no estúdio porque o SD é uma imensa coisa. Este é um programa de estúdio, depois temos as reportagens no exterior, os programas que fazemos na realidade dos países, o contato direto com o ouvinte, tudo isso é uma imensa grande experiência pessoal, nesta rádio, somos nós. Estou então a falar com o Dr. Vitoriano da Costa, que foi chamado aqui por causa de Nipsey Hussle e a ligação com o Dr. Sebi. Afinal de contas, o jovem Nipsey Hussle teve aquele infortúnio um pouco por causa do documentário que ele estava a criar para o Dr. Sebi. Ok. É o que se fala. É o que se diz, não é? Muito embora... Fizeram uma relação, porque, desculpa cortá-lo, porque Nick Cannon disse que ele iria continuar com este documentário. Exatamente. Muito embora as pessoas acreditam que nada tem a ver, não é? Não existe ligação alguma e que foi apenas uma das mortes relacionadas aos gangues. Aos gangues lá dentro, não é? Mas quando se vai ouvir uma coisa relacionada ao Nipsey Hussle, não podemos denegrir a grandeza que o cantor tinha e aquilo que ele estava envolvido. Nem podemos dissociar a sua participação na vida e profissão do Sr. Nipsey Hussle com o seu trabalho. Com certeza. Dentro da comunidade Crenshaw, em Los Angeles. Com certeza. Então, eu havia de começar a explicar assim. É importante saber que Nipsey Hussle estava ligado ou tinha conversas com o presidente da Eritreia. Nós sabemos que Nipsey Hussle tem origem da Eritreia, não é? Sim. Então, ele estava ligado com o presidente da Eritreia por causa de projetos que estava a desenvolver, que estava relacionado com o povo norte-americano, ou seja, os afro-americanos, e a ligação que ele quis que houvesse entre os norte-americanos com a África. E nós sabemos que na América é lei que foi passada já faz tempo que não deve haver ligação entre afro-americanos com o continente. Porque não deve mesmo haver, por causa de fatores políticos e financeiros, não é? E devemos dizer também que Nipsey Hussle, para além do facto de querer fazer uma reportagem sobre a vida e os feitos de Dr. Sebi,
O Nipsey Hussle, ele tinha a loja, que todo mundo conhece, não é? A marca de roupa, e ele pretendia... Há um telefone está a tocar aqui, acho que... Ele pretendia destruir a loja para ter que erguer um prédio de 6 andares, onde havia de ter que, fazer moradias e fazer uma outra versão da sua própria loja, não é? Aquilo então houve inveja dentro, não? Houve muita. O Eric Holder, acho que caiu na inveja e baleou ali o jovem na cabeça. Exatamente. Só que aí está o problema. Eric Holder queria favores do Nipsey Hussle e era considerado um snitch. Pois, snitch é um bufo. Exatamente. Um bófia. Exatamente. Que estava a soldo da polícia. Exatamente. Para controlar dentro, o tal Nipsey ou outros dentro do bairro. Exatamente. Mas nós sabemos que a cultura na América que não se pode ter um snitch no meio da comunidade. É cultura. Entre os afro-americanos. Mas o segundo tomei conhecimento, o Eric Holder esteve preso antes. E saiu naquela altura, por isso é que o Nipsey estava a questioná-lo. É considerado snitch porque a partir do momento em que é julgado, nós sabemos o número, ou seja, o tempo que lhe é dado para estar na cadeia. Se sai mais cedo, houve um acordo entre a polícia e o Eric Holder. E ele passa a ser o snitch. Por isso é que no meio da comunidade ninguém quer um snitch, para não passar informações. Só aí é que entra aquilo que nós chamamos a lei de dupla implicação, que eu vou passar a explicar. Vamos supor, é dito que se P implica Q, não é? E Q implica R, não podemos necessariamente dizer que o R que está ligado ao P implica R. Pois. Como é que isso quer dizer? Vamos supor, se o 1º de agosto ou o Petro vencer o 1º de agosto, o 1º de agosto vencer a Sagrada Esperança, não implica dizer que a Sagrada Esperança ou que o Petro vai necessariamente vencer a Sagrada Esperança, porque o Petro venceu o 1º de agosto e o 1º de agosto venceu, não é? Porque há variações. Não, podemos falar da disposição dos jogadores, as lesões e por aí fora. Mas tem uma segunda lei, que é a lei de dupla implicação reversa. Que quer dizer que se P implica Q e Q implica P, e Q implica R, então necessariamente P implica R. Como é que eu vou pôr isso? Vamos supor, se um cão é um mamó, e se o mamó tem o mesmo grupo sanguíneo, então é seguro nós dizermos que todos os cães têm o mesmo grupo sanguíneo. Se nós revertermos para o que aconteceu com Nipsey Hussle, vamos dizer simplesmente assim: vamos saber que Eric Holder era snitch. E um snitch trabalha com a polícia para ter que receber favores para a sua soltura. Então estava constantemente com... Só que devemos saber também que Nipsey Hussle, antes da sua morte, falou com uma das instituições mais corruptas que protege a polícia LA, a polícia de Los Angeles, que é a polícia que tem no seu historial ter que matar gangues ou integrantes de gangues e afro-americanos. Nós vimos acontecer nos últimos anos. Então, Nipsey esteve em contato com essa instituição um dia antes da sua morte. E nós sabemos que o Nipsey Hussle estava dedicado em ter que falar da vida do Dr. Sebi. Trazer para fora aquilo que as pessoas não sabiam. Já voltamos, mas é importante dizer que Nipsey Hussle é este que vai entrar na rádio. Nipsey está morto há cerca de 7 ou 8 meses. Deixou este mundo baleado por Eric Holder, de 29 anos de idade. Aconteceu mesmo em frente à sua loja em Crenshaw. E agora vamos sim partir para aquilo que nós queremos, seja a conversa sobre Dr. Sebi. O que é que o Dr. Sebi, o que é que deu medo à América sobre
o trabalho que o Dr. Sebi desenvolvia nas comunidades. Pronto, é o seguinte, nós sabemos que Dr. Sebi foi alguém, ou pelo menos a única pessoa que conseguiu ganhar num Tribunal Supremo e no Tribunal Federal no dia seguinte. Pronto, é um Tribunal Supremo em que ele foi acusado de prática medicinal sem licença. Isto foi em 1988? 1997. E 87. 88? Não, 1987. 87. Pois. Então, nós sabemos que ele só foi levado ao tribunal quando alegou que a instituição cura todas as doenças conhecidas pelo homem naquela altura. E quando as notícias saíram na Holanda, por causa de alguém, ou seja, de um paciente holandês que foi curado de diabetes, então as notícias saíram na Holanda. A partir daquele momento, ele foi levado a tribunal. Então, em 87, quando ele defendeu-se a si próprio no Tribunal Supremo, é importante dizer que antes dele havia 2.739 casos que perderam. Ele foi o único. E atenção que estamos a falar de Nova York, que é o estado que tem os maiores e os melhores acusadores para o estado. Ele foi o único a ganhar. Só que o facto curioso é que depois de ser absolvido de todas as acusações, a juíza disse: hoje sai livre, mas certifiquem-se que não haverá outro. Okay. E quando foram pegar os documentos de tudo que havia acontecido naquele tribunal, foi rejeitado. Não deixaram sair a público. Quer dizer que o Dr. Sebi, depois daquela altura, ficou marcado. Ficou marcado. Só para ter que terminar o assunto que estávamos a falar da relação de Nipsey, é o que eu disse. Se ele estava dedicado a ter que trazer esse assunto para fora, e falou um dia antes com essa instituição, e o próprio Nipsey, da sua boca, diz: se eles me matarem, então vocês têm que continuar com a luta, porque por isso é que foi aquilo que ele disse: if they kill me, you better ride. Então, agora vamos ter que relacionar. Se snitch mata o Nipsey Hussle, e o snitch trabalha com a polícia, é seguro dizer que a polícia matou o Nipsey. Porque ele recebe favores da polícia para sair solto e ele passa informações à polícia, por isso ele trabalha para a polícia. Então, se um snitch mata o Nipsey Hussle, é aí onde entra a lei de dupla implicação reversa. Estou a falar com o Dr. Vitoriano da Costa sobre aquele que trabalhou também com Michael Jackson. Horas 46 minutos, Michael Jackson no ar. E aqui no estúdio o Dr. Vitoriano da Costa, que explica-nos um pouco os detalhes dos acontecimentos da América sobre a cura e o trabalho que o Sr. Dr. Sebi, o hondurenho, desenvolvia nos Estados Unidos da América. Desta vez quem está na técnica é DJ Xando, o Alexandre Campos. Doutor, afinal de contas, o que nós podemos falar também para explicar às pessoas sobre o Dr. Sebi é que tudo começou um pouco com Michael Jackson. Ele começou a sua história com Michael, quer dizer, sobretudo para a ligação com o mundo, para as pessoas tomarem conhecimento da sua habilidade de curar
a partir na América foi com Michael Jackson, não foi? Bem, Michael foi um dos primeiros, não é? A ser curado por Nipsey Hussle. Stress. E assim como outros, era mais relacionado ao sistema nervoso central, que se o sistema nervoso central estiver desequilibrado, você está sujeito a apanhar uma multidão de doenças, não é? Então, Michael Jackson foi um dos primeiros, e depois veio outros, que nós sabemos, pessoas influentes no cinema. Sim. Muito sei que teve lá importantes. também o Eddie Murphy. A família do Ed Murphy, Steven Seagal, que tinha uma dor de cabeça há 5 anos e que, quando foi ter com o Dr. Seb, passou em menos de 5 minutos. Sério? E por aí, por outros. Mas o que é o Dr. Seb já agora? Você esteve com ele, não é? Viu-lhe? Esteve com ele? Com ele em 3 ocasiões. 3 ocasiões na Inglaterra. Primeiro, as 2 primeiras na Inglaterra e outra em Honduras, não é? Ok, então Dr. Seb é um naturopata e nutricionista, como nós sabemos. Naturopata é um fitoterapeuta, alguém que, pronto, trata patologias com o uso de medicinas, ou seja, de ervas naturais. Era autodidata. Exatamente. Autodidata. Ele nunca foi à escola, nunca frequentou nenhuma instituição escolar e era completamente autodidata, não é? Por isso é que estava difícil acreditarem no que ele dizia, não? É por causa da... Pronto, nós sabemos que hoje em dia só pode dizer, ou só pode ter alguma coisa a dizer todo mundo que faz parte do sistema escolar, vamos assim dizer, universal, não é? Só é acreditar todo mundo que faz parte desse sistema. E, no entanto, o Dr. Seb era alguém que nunca e jamais quis fazer parte do sistema. E, no entanto, ele estava dedicado a ter que passar a informação, primeiramente, à sua origem, que são os africanos. Mas, infelizmente, são os mesmos africanos que levaram-lhe abaixo. São os africanos que levaram abaixo? Exatamente. São os africanos que detonaram o próprio Dr. Seb? Isso começou logo a partir do momento em que o Dr. Seb ganhou o caso no tribunal. E quando ele ganhou o caso no tribunal, ele disse assim: se por acaso os chineses inventarem a cura, por exemplo, do HIV, os chineses vão dizer que nós, os chineses, se os alemães fizerem a mesma coisa, eles vão dizer que nós, os alemães. Mas no caso do africano, ele vai dizer, ele disse que cura SIDA. Deixaram-lo sozinho. Sério? Exatamente o que acontece até os dias de hoje. Nós podemos ver isso na prática. 14h50, vou falar com o doutor ainda sobre a importância da água na nossa vida. Aquele spot que fizeste há pouco tempo, o melhor programa. Vou falar o tempo. 14h51. Chame também quem está a ouvir, quem não está a ouvir o programa. Chame os amigos, liguem o rádio, ouçam bem o que o doutor vai falar daqui a pouco. E é um jovem que perdeu a 14 anos por você. Doutor, afinal de contas, vamos ao que interessa. Essa água que a gente ingere, é pura ou não é pura? Bem, é sabido que a água não é pura. Isto é um outro assunto que tem muita controvérsia. Não é pura. A água não é pura, não é potável cá em Angola, mas em vários países há água potável. Não. Mesmo... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Sim. Por exemplo, no caso da Inglaterra, a pior água da Inglaterra é a água de Londres. Sério? A água de Angola chega a ser 2 vezes melhor a água da torneira de Londres.
Sério? 2 vezes melhor. Isso sem sombra de dúvida, porque nós testamos. E nós quem? Quando eu digo nós, eu falo de mim e das pessoas que trabalham comigo. Ok. Nós temos instrumentos de teste de água que nos leva a ver os pureza da micro-organismos e a pureza alcalinidade da da água. água. A alcalinidade da água também. Em muitos países não se pode beber água da torneira. Em Angola, no tempo colonial, bebia-se água da torneira. Com certeza. E agora não temos água na torneira. E não temos água nem sequer impotável. A água potável é tão escassa que não sabemos qual é que nós devemos consumir. Essas nossas águas que aqui se encontram, você tem ideia de quantas garrafas não têm alcalinidade, não têm pH qualificado para a gente consumir? Tem ideia? Tenho. Pronto, nós vemos muitas águas no mercado, não é? Sim. Muitas águas no mercado. E nós ouvimos o que tem sido encontrado com as informações que nos trazem na televisão acerca da precariedade dessas águas todas. O sistema de tratamento. Vou interromper para dizer o que acontece com as pessoas que bebem durante muitos anos esse tipo de água. Ok. O que acontece é o seguinte: em muitos casos, nós sabemos que o nosso corpo é 78% de água. Então, este formato que nós temos é de água. exatamente. Se a gente não beber água, 78% é água. Então, é seguro dizer que a nossa alimentação deve ser líquida também. Ok. Então, as pessoas que bebem água não tratada, primeiro é que estão sujeitas a apanhar muitos tipos de doenças por causa da importância que a água tem no nosso sistema, e que são vários. Que eu posso aqui passar a nomear. Por exemplo, a água nos ajuda na criação de saliva, por exemplo. Porque nós sabemos que na nossa saliva percorre mucos, percorre enzimas digestivas que nos ajudam no princípio da digestão dos alimentos. Não é? Nós sabemos que a água regula a temperatura do nosso corpo, porque é que nem um motor a trabalhar sem óleo. Ok. Não há... Não, lubrificação. Exatamente. Então, aqui dá aquecimento. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Por isso é que é necessário que a gente tome muita água, de maneiras a fazer com que as células no nosso corpo consigam desempenhar as funções que foram predestinadas com o uso de água. E também, se não bebermos água, parece que não temos lágrimas. Bem, se nós ficarmos desidratados, nós vamos encontrar-se numa situação em que podemos chorar, mas é difícil ver... Não sai nada. Não sai nada, por causa da falta de hidratação no corpo. E sabemos que a água também, por sua vez, ajuda a eliminar toxinas a partir da respiração, a partir do suor, a partir da urina e quando vamos defecar. É tudo com o uso da água. Esta é a razão que faz com que nós devemos estar constantemente a beber água. Água potável. Água potável. E quando não temos água potável, o que acontece no nosso organismo? Prontos. Ao bebermos água não tratada, o que vai acontecer é que nós devemos entender que as nossas células agem que nem... Ou seja, vamos dizer assim, o sistema imunitário no corpo da pessoa é visto como o maior e o melhor computador que existe no universo. Não é? Então, as nossas células são inteligentes. Tudo que entra para o corpo, que representa um perigo, vai fazer com que as células se afastem e protegem-se. A partir do momento em que as células protegem, não há desenvolvimento no corpo. Então, se a água suja, tóxica, não tratada ou não aconselhável para entrar no núcleo das células, de maneiras a fazerem com que as células consigam eliminar as toxinas, as células continuam a trabalhar, uma vez bebendo água, mas continuam a trabalhar de maneira seca. Por quê? Porque as células são inteligentes e não vão receber a água suja, porque para elas aquele é um estímulo negativo, então elas fogem e afastam-se. E já para terminar mesmo, olha o tempo.
Então, é mesmo necessário bebermos água potável, e a melhor água que existe no planeta Terra é a água da nascente, que, por exemplo, lá fora diz spring water, que é a água que vem do subsolo e enriquecida com os minerais certos para a água, ao invés daqueles que nos levam a dizer água mineral, porque são minerais óxidos. Obrigado, doutor, por estas palavras maravilhosas. O público ouviu e nós também. Ficamos por aqui. Um abraço com Ex na Rádio.